Para quem está começando na liderança, essa transição de fazer o trabalho para fazer com que o trabalho aconteça é um desafio e tanto, né? Hoje a gente vai desvendar uma ferramenta super poderosa do Jack Welch, o lendário CEO da General Electric, que pode ser a chave para essa virada. Vamos mergulhar nos 4 E's e 1P da liderança. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Como é que se faz essa passagem? De ser a pessoa que executa para ser aquela que inspira a execução, só que através dos outros. É, sem dúvida, um dos maiores saltos numa carreira. E não se trata só de gerenciar tarefas, mas sim de inspirar pessoas. E olha, para esse desafio, Jack Welch deixou uma solução. Um framework que parece simples, mas é incrivelmente poderoso para identificar e, mais ainda, desenvolver líderes de verdade. É o que ele batizou de os 4 E's e 1P. O Welch basicamente resumiu a liderança em 5 qualidades essenciais, como a gente vê aqui. São elas: energia, a capacidade de energizar os outros; edge, que nada mais é do que a coragem para tomar aquelas decisões difíceis; a habilidade de executar e, claro, paixão. Vamos dar uma olhada em cada uma. O primeiro E é energia. Mas calma, não é só sobre estar ocupado o tempo todo. É sobre ter uma energia positiva, sabe? Construtiva. É aquela pessoa que chega na sala e o astral muda para melhor. É ter um gás que parece que nunca acaba para seguir em frente, principalmente quando o bicho pega. E aqui está a grande virada de chave para um líder. Não adianta nada ter toda a energia do mundo se ela fica só na própria pessoa. O ponto é saber energizar os outros. É aquela habilidade de despertar o entusiasmo na equipe, de pintar um quadro tão claro da visão que todo mundo queira fazer parte daquilo. O terceiro E é o tal do edge. Significa ter coragem. É a capacidade de tomar aquelas decisões bem complicadas, de bancar um sim ou um não quando todo mundo está em cima do muro. E veja bem, não é sobre ser durão, mas sim sobre ter clareza e firmeza para guiar o barco em águas turbulentas. E aí a gente chega na execução. Porque, né? De que adianta ter energia, inspirar todo mundo e ser super corajoso se no fim das contas nada acontece? Executar é a capacidade de tirar os planos do papel, de cumprir o que foi prometido. É o que separa uma boa conversa de uma conquista real. E para fechar, o P de paixão. Esse aqui é o coração do framework, é o que amarra tudo. É um entusiasmo genuíno pelo trabalho, pela equipe, pela missão. A paixão é o combustível que alimenta todos os outros E's. Sem ela, o resto é só técnica. Com ela, a liderança ganha alma. De todas essas qualidades, a mais desafiadora, e talvez a mais importante, é a capacidade de energizar os outros. É exatamente aqui que um gerente se transforma em um líder de verdade. Vamos entender como isso funciona na prática. Agora, olha que interessante essa analogia. Um gerente que tem só a própria energia é como uma bateria. Claro, tem sua carga, mas ela é finita. Uma hora acaba. Pode se esgotar. Já um líder que sabe energizar, essa pessoa é uma usina de energia. Ela não só tem a própria força, mas gera e distribui essa energia para todo o time, alimentando a ação coletiva. É outro nível. Ok, a teoria é ótima, mas vamos para a prática. A proposta aqui é um exercício rápido baseado num dos princípios mais fortes do Welch, encarar a realidade de frente. Então, é hora de parar um momento e pensar sobre a própria equipe. Essa citação é a base de tudo. Para liderar, é preciso ter uma honestidade brutal sobre o ponto em que se está. Não onde se queria estar ou como as coisas eram antes, mas a realidade de agora. Sem desculpas, sem otimismo cego. Apenas a verdade nua e crua. Vamos refletir. Qual é aquele objetivo único, sabe? Aquele que é crítico e que define o sucesso da equipe nesse exato momento? É preciso ser específico. Não uma lista de desejos, mas a meta principal. Agora vem a parte difícil. Olhar para os dados, para os fatos. Onde a equipe está em relação a essa meta? Sem filtro nenhum. Qual é a distância real entre o que foi planejado e o que está acontecendo? E essa é a grande sacada do exercício. Esse espaço, essa lacuna entre a meta e a realidade, não é um sinal de fracasso, pelo contrário, é o campo de jogo. É exatamente aí que a liderança, a estratégia e a execução entram em cena. Agora, vamos conectar tudo isso a um propósito maior. Porque ter um líder com essas qualidades não é um fim em si mesmo, é um meio para alcançar algo realmente grande. Então, qual é a lógica da coisa? Quando se tem um líder que incorpora de verdade essas 5 qualidades, o resultado imediato, o primeiro efeito dominó, é a formação de uma equipe vencedora, um time de alta performance. E um time desses não vence por acaso. Vence porque está focado. E é exatamente assim que se alcança a missão da organização. Essa é a conexão final.
o verdadeiro objetivo de uma liderança eficaz. E por que, afinal, esse framework é tão importante? Bom, porque é assim que se constrói uma vantagem competitiva de verdade. Ele força uma cultura de meritocracia, de transparência e, o mais importante de tudo, transforma gerentes em líderes que não só inspiram, mas que entregam resultados. E para a gente fechar, fica a pergunta. As ferramentas estão aí. Liderança não é um cargo, é uma série de ações. A partir de hoje, qual vai ser a primeira atitude para colocar essa paixão por vencer em prática?